Havia uma regra não escrita no Castelo Draven, tão antiga quanto as pedras cinzentas que o sustentavam desde o século anterior. Botas enlameadas não pisam no mármore do grande salão. Era uma lei invisível, não gravada em nenhum decreto, nunca anunciada em voz alta, porque não precisava ser. Ela se comunicava pelo próprio silêncio do espaço, pelos lustres de bronze polido que pendiam do teto, pelos tapetes carmesim que amorteciam os passos dos convidados ilustres, pelo aroma de cera quente e fazão assado que impregnava o ar como uma declaração de classe. Naquela tarde fria de outono, enquanto 200 convidados bebiam vinho tinto à luz das tochas e as conversas baixas dançavam entre os pilares de pedra, ninguém, absolutamente ninguém, imaginava que aquela regra seria quebrada, que um homem de linho grosso e botas lamacentas atravessaria a grande porta de carvalho, que carregaria, dobrado dentro de um lenço de tecido cru, o objeto capaz de fazer o homem mais poderoso do ducado tremer como nunca havia tremido em 30 anos de governo. O que ninguém sabia naquela tarde era que o maior ato de coragem de todo o ano não seria realizado por cavaleiro, por nobre, por homem de espada ou de título. Seria realizado por um homem de machado e de coração imenso. Tomás de Carvalho tinha 48 anos, e as mãos que contavam cada um deles com honestidade brutal. Suas palmas eram mapa e autobiografia simultaneamente. Calos construídos por décadas de cabo de machado, cicatrizes pálidas de casca de pinho, pele curtida pelo vento frio das madrugadas na floresta de Arvena. Sua altura era modesta, seu porte era sólido como o carvalho que nomeava sua família. Seus olhos castanhos carregavam a quietude específica de quem passou anos inteiros na companhia das árvores e do silêncio, aprendendo a ouvir o que não é dito, a notar o que não é mostrado. O casaco de linho grosso cheirava a resina de pinho e fumaça de fogueira. As botas estavam enlameadas pelo caminho de 3 horas a pé, desde a borda da floresta, onde a estrada de terra cedia lugar às pedras irregulares da estrada real. Na mão esquerda, apertava um pequeno lenço enrolado com o cuidado de quem guarda algo sagrado, ou algo que pertence a outro e precisa ser devolvido intacto. Havia chegado à grande porta de carvalho sem carta de apresentação, sem título, sem anúncio prévio. Apenas bateu, com os nós dos dedos, com a mesma naturalidade com que bateria na porta de um vizinho. O duque Roderick Aurelius Draven tinha 54 anos e a postura de quem nunca duvidou de si mesmo por mais de 5 segundos seguidos. Alto, de cabelos grisalhos perfeitamente penteados e barba aparada com precisão quase militar, vestia naquela tarde seu manto azul marinho com bordado dourado, o que reservava para banquetes de prestígio, ocasiões que mereciam ser gravadas na memória dos presentes. Sua voz era treinada para reverberar em salões de pedra. Seus gestos eram precisos como ordens. Cada movimento seu comunicava, sem palavras: eu sei quem sou e sei o que vale cada pessoa neste salão. 30 anos governando o ducado o haviam construído e também deformado. Roderick Draven não era um homem cruel por natureza. Era um homem que havia sido ensinado desde a infância que o mundo possuía uma ordem e que a manutenção dessa ordem era dever sagrado de quem nascera no topo dela, que o manto azul marinho devia permanecer distante das botas enlameadas, que a compaixão mal dosada enfraquecia a estrutura que mantinha o ducado funcionando. Era uma filosofia herdada, nunca examinada, nunca posta à prova. O seu maior medo, que ele jamais admitiria nem para si, era o de que, se um dia rebaixasse as muralhas, tudo desmoronaria junto. Quando o servo da porta inclinou-se e anunciou em voz discreta: "Um lenhador pede audiência com Vossa Excelência", Roderick não se deu ao trabalho de se virar. Cortou um pedaço de fazão assado com a calma de quem processa informação de valor irrelevante. "Expulsem-no", disse.
Lenhadores entram pelo portão dos fundos e, mesmo assim, apenas com autorização do mordomo. Mas o servo voltou. Hesitou no limiar da sala. O homem insiste, Excelência. Diz que veio devolver algo que pertence ao senhor. Roderick pousou a faca lentamente no prato. E pela primeira vez naquela noite se virou. O que o duque viu foi o seguinte: botas enlameadas manchando o mármore polido. Mãos ásperas segurando um lenço amassado, um casaco de linho entre centenas de sedas e veludos. Um rosto calmo, onde deveria haver reverência, ou ao menos a decência do constrangimento. O desprezo veio rápido, como sempre vinha em Roderick, afiado e sem culpa. Que ousadia, disse devagar, para toda a audiência ouvir. Havia uma qualidade cirúrgica em sua voz quando usada assim. A voz que não grita, que não precisa, que corta exatamente onde pretende. Um servo da floresta, sujo como a terra que pisa, acha que tem algo que me pertence? As risadas nervosas pipocaram pela mesa como pequenas fagulhas. A baronesa Celeste, sentada à direita do duque, cobriu um sorriso com o leque de penas brancas. Um gesto delicado que não disfarçava o escárnio. O conde Hartwell, gordo e vermelho como de costume, após o segundo copo de vinho, abriu uma gargalhada plena que ecoou pelos pilares. Lord Aldous, o mais velho dos convidados, olhou para a toalha de mesa com expressão de quem preferiria estar em outro lugar. Os dois filhos menores do duque, Gareth, 14 anos, e Petyr, 11, olharam entre si sem saber ao certo o que sentiam. Havia algo no rosto do lenhador que não combinava com o papel de humilhado que a situação parecia exigir. A duquesa Eleonora desviou o olhar para a janela. Era um gesto pequeno. Era o maior gesto de desaprovação que havia aprendido a fazer. "Saia daqui!" disse Roderick, agora de pé, a voz cortando o ar como lâmina de aço frio. "Seus pés sujos não merecem pisar neste chão." Fez um gesto para os guardas. "Escoltem-no para fora, agora." Os dois guardas avançaram. Agarraram Tomás pelos braços, com força suficiente para humilhar, com contenção suficiente para não machucar. E Tomás de Carvalho não resistiu. Não lutou, não gritou, não implorou. Ficou imóvel por um segundo. Aquela calma estranha, quase perturbadora, de quem sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos 30 segundos. E com os dedos que ainda lhe restavam livres, abriu o lenço. O cheiro de resina de pinho que subia do próprio casaco o levou por um instante para longe daquele salão dourado. Para a floresta de Arvena, para a manhã de 18 anos atrás, em que ele havia chegado à borda daquela floresta com um machado emprestado e a promessa silenciosa de que, se sobrevivesse ao primeiro inverno, compraria o próprio. Havia crescido na aldeia de Varen, 3 dias a pé dali, filho de um ferreiro chamado Benedito, que tinha as mãos mais fortes e o coração mais gentil que Tomás jamais conheceria. Benedito forjava ferramentas para lavradores que às vezes pagavam em moeda, às vezes em promessa, e aceitava ambas com a mesma dignidade silenciosa. "Ouro some", dizia ao filho pequeno, enquanto o fogo da forja os tingia de laranja. Caráter, não. Tomás tinha 12 anos quando o pai adoeceu, 14 quando foi tirado da escola, 16 quando a forja foi vendida para pagar médicos, 18 quando Benedito morreu, não com amargura, não com revolta, mas com o sorriso sereno de quem havia cumprido o que veio fazer. Tomás ficou ao lado da cama até o final, segurando as mãos calejadas do pai até elas esfriarem, e prometeu a si mesmo, não para Deus, não para ninguém, apenas para si, que não deixaria o mundo corroer o que havia dentro dele. Não a forja, não o dinheiro, a serenidade, a recusa obstinada de deixar que o desprezo alheio definisse quem era. Passou 12 anos trabalhando em serrarias de outros. Cada músculo forjado pelo trabalho físico, cada decisão afiada pela necessidade de sobreviver com dignidade ou não sobreviver.
Aos 30 anos, com dinheiro suficiente para o machado próprio e uma faixa de floresta arrendada a preço honesto por um velho lenhador que havia reconhecido nele o que Benedito havia visto. Alguém que tratava o trabalho como ofício sagrado, não como castigo. Vida que ninguém lhe deu, que ele construiu. Peça por peça, inverno por inverno, o mármore frio sob suas botas trouxe-o de volta. Dentro do lenço estava um medalhão de ouro. Não qualquer medalhão. Um medalhão com o brasão dos Draven gravado em relevo, a serpente enrolada em espada, símbolo do ducado desde a sua fundação, símbolo que aparecia nas bandeiras, nas moedas, nos anéis de autoridade. O tipo de medalhão que os Draven encomendavam ao ourives real uma única vez por geração, para presentear ao filho primogênito no dia do 15º aniversário em cerimônia solene perante a corte inteira. O tipo de medalhão com o nome gravado no verso em letras precisas e inegáveis. O guarda à esquerda soltou o braço de Tomás como se o contato tivesse queimado. A duquesa Eleonora se levantou de golpe. A cadeira rangeu no mármore e o som atravessou o silêncio como uma pedra atravessa vidro. Esse é o medalhão de Aldrich, sussurrou, e a voz quebrou na última sílaba. Madeira velha, que finalmente cede. Roderick desceu os 3 degraus do estrado numa velocidade que seus 54 anos não anunciavam. Arrancou o medalhão das mãos de Tomás. Seus dedos, os mesmos que nunca haviam tremido em batalha, em julgamento, no dia em que assinou o exílio do próprio irmão, tremeram. Virou o verso. As pernas do duque Roderick Aurelius Draven pararam de funcionar. Porque o jovem Aldrich Draven, 16 anos, herdeiro único do ducado, havia desaparecido na floresta de Arvena 6 dias antes, durante uma cavalgada de treino que o pai havia proibido e o filho havia feito às escondidas. O tipo de desobediência que os filhos de homens rígidos cometem, não por rebeldia pura, mas por fome de existir fora da sombra de alguém maior. 3 esquadrões de busca haviam sido enviados. O primeiro voltou com botas rasgadas e nenhuma notícia. O segundo encontrou o cavalo morto no desfiladeiro de Pedra Negra e voltou com o relato que fez a duquesa desfalecer no corredor. O terceiro ainda estava nas matas naquela noite. Roderick havia declarado em segredo apenas para o mordomo e o médico real, que temia o pior. Dormia 3 horas por noite. Acordava no meio da madrugada com a imagem do filho no barranco, imóvel sobre as pedras do rio. O conde Hartwell, que havia gargalhado 3 minutos antes, segurava agora o cálice sem beber. Seu rosto havia passado do vermelho habitual a um branco quase translúcido. Fui eu quem riu mais alto, pensou, e o pensamento era desconfortável como areia dentro da bota. A baronesa Celeste dobrou o leque lentamente. Fitava o medalhão com uma expressão que era metade choque e metade vergonha. A vergonha de quem sabe que não fez nada de errado, mas também não fez nada de certo. Havia coberto o sorriso com o leque, havia se divertido, e agora o leque estava dobrado, e não havia nada entre ela e aquele fato. Lord Aldous, o único naquela mesa que havia nascido filho de ferreiro antes de herdar o título 40 anos atrás, olhava para Tomás com uma expressão diferente de todos. Era reconhecimento. O tipo que só quem já trabalhou com as mãos a vida inteira consegue ter diante de outro. Aqui está um homem de verdade. Havia guardado sua origem como segredo durante décadas. Naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, sentiu vergonha do segredo. Os 2 filhos menores do duque olhavam para o pai. Viram o tremor nas mãos dele e cada um, à sua maneira, sentiu o mundo ao redor escorregar alguns milímetros fora do eixo. Os guardas olhavam para o chão. Haviam soltado os braços de Tomás. Não havia postura correta para aquele momento. Soltar um homem que você havia prendido 3 minutos antes era mecanicamente simples. O que fazer com o silêncio pesado que vinha depois era outra questão inteiramente. Onde ele está? A voz do duque saiu diferente. Ainda era a mesma voz treinada para reverberar em salões de pedra.
mas havia uma rachadura nela, pequena, inegável, que em 30 anos de governo ninguém havia escutado. Não soava como uma ordem, soava como um pai. Em minha cabana. As palavras de Tomás caíram no salão como pedras em água parada, e as ondas foram visíveis em cada rosto. Com febre, mas vivo. Ele fez uma pausa de quem escolhe cada palavra não por efeito, mas por precisão. Caiu do cavalo no desfiladeiro de pedra negra. Escorregou barranco abaixo. O terreno estava molhado pela chuva da noite anterior. Encontrei-o inconsciente na margem do rio Arvena, com a perna fraturada em 2 pontos e ferimento na cabeça. Estava com temperatura alta, os lábios roxos de frio. O rio havia passado por cima dele pelo menos uma vez. A duquesa Eleonora colocou as 2 mãos sobre a boca. Carreguei-o nas costas por 4 horas até minha cabana. Uma pausa. Minha esposa, Marta, cuidou dele esses 6 dias. Noites inteiras acordada, monitorando a febre, trocando os curativos, dando caldo de osso quando ele conseguia engolir. Ontem o garoto abriu o olho direito pela primeira vez e disse que havia sonhado com o cavalo. Ninguém se mexeu. A tocha mais próxima crepitou no silêncio denso como lã. Esta manhã ele acordou lúcido. Reconheceu o medalhão no próprio pescoço, disse o nome completo e pediu para que eu viesse avisar Vossa Excelência. Uma última pausa, curta e direta como um prego sendo cravado. Porque sabia que o senhor estaria preocupado e porque precisava de um médico melhor do que eu. Roderick Draven olhou para o medalhão, depois para as botas enlameadas de Tomás, para as mãos calejadas que haviam carregado seu filho nas costas por 4 horas na escuridão da floresta. As mesmas mãos que ele havia mandado expulsar 30 segundos antes. As mesmas mãos que o guarda havia agarrado com força porque o duque havia ordenado. Para o casaco de linho que cheirava a resina de pinho, cheiro da floresta onde Aldrich estava vivo porque esse homem havia passado por lá na hora certa, havia olhado para baixo na margem do rio, havia decidido parar. E então olhou para as próprias mãos. As mãos que, 5 minutos antes, haviam feito o gesto de dispensa em direção a esse mesmo homem. Tentou falar, abriu a boca, fechou. O que havia dentro dele naquele instante era grande demais para caber em palavras ducais e pequeno demais para ser chamado de orgulho. Era simplesmente a visão de si mesmo como nunca havia se visto. Um homem que havia jogado no chão de pedra fria diante de 200 pessoas, o único ser humano capaz de lhe devolver o filho. Eu o joguei no chão, disse Roderick em voz baixa. Não era pergunta. Era o começo de um homem que está, pela primeira vez, se ouvindo. O senhor não sabia, respondeu Tomás. Não. A palavra saiu pesada como pedra de cantaria. Mas não precisava saber para tratar um homem com respeito. O salão ficou tão quieto que era possível ouvir as tochas crepitar e o vento fino de outono passando pelas frestas das janelas de pedra. A duquesa Eleonora caminhou em direção a Tomás, sem etiqueta, sem cerimônia, sem anúncio, e tomou a mão encalejada dele com as 2 mãos. Era um gesto pequeno, era o maior gesto da noite. Tomás não recuou, apenas assentiu, com a serena cortesia de quem nunca precisou de título para saber que mereceu aquele gesto. O duque deu um passo à frente. Poderia ter dito muita coisa, poderia ter justificado, racionalizado, distribuído o peso da culpa pela tradição, pela hierarquia, pelo que sempre foi feito assim. E ninguém no salão o teria surpreendido com isso. Mas Roderick Draven, em 30 anos de governo, havia aprendido pelo menos uma coisa que ainda funcionava. Quando um homem estava completamente errado, a única saída era dizer exatamente isso. Mande o médico, disse Tomás, antes que o duque terminasse de se organizar. A voz ainda a mesma, calma, texturizada, sem raiva e sem triunfo. O menino precisa. O médico real partiu em galope antes que Tomás terminasse a frase.
3 horas depois, o jovem Aldrich Draven entrou no castelo numa maca carregada por 4 homens, pálido mas consciente, os olhos acinzentados do pai abertos, com uma expressão que não era a do pai. Era a de quem passou 6 dias à beira da morte nos cuidados de desconhecidos e saiu de lá com a compreensão de que o mundo é maior e infinitamente mais generoso do que o ensinaram a acreditar. Quando Tomás se levantou do banco onde esperava e foi em direção à maca, Aldrich estendeu os 2 punhos fechados e os apertou na mão do lenhador com a força que a febre não havia conseguido tirar completamente. "Você veio", disse o menino. "Sabia que viria." "Vim devolver o que era seu", respondeu Tomás. O duque ofereceu ouro, bolsa pesada o suficiente para comprar metade da floresta de Arvena, recusa serena. Ofereceu terras, recusa idêntica. Ofereceu título nobiliárquico. "Guarde o ouro para quem precisa, excelência. Tenho minha floresta, tenho o suficiente." Havia apenas uma coisa que Tomás aceitou. Pediu que o duque descesse pessoalmente ao centro do salão e pedisse desculpa diante de todos os que haviam testemunhado a humilhação. Roderick o fez, de pé, sem hesitar, porque o homem que era não hesitava em coisas que havia decidido fazer. A voz firme como sempre, a postura ereta como sempre, mas os olhos revelando algo que nenhum dos 200 presentes havia visto antes naquele rosto, em 30 anos de audiências, banquetes e julgamentos. Vergonha honesta, e algo que talvez nunca tivesse existido ali antes, respeito genuíno por um homem de botas enlameadas. Nos meses seguintes, o duque Roderick mudou silenciosamente diversas normas do ducado. Lenhadores, ferreiros e camponeses passaram a ter acesso direto ao mordomo para qualquer reclamação urgente. Sem carta de apresentação, sem intermediário, sem o portão dos fundos. A grande porta de carvalho passou a estar aberta para qualquer habitante do ducado nas manhãs de quarta-feira. Mudanças pequenas que os nobres vizinhos não compreenderam e que os trabalhadores do ducado não esqueceram. Aldrich voltou à cabana de Tomás uma vez por mês durante o ano seguinte. Vinha com as roupas simples de treino, não com as sedas do castelo. Sentava à mesa da cozinha com Marta e Tomás, ouvia histórias da floresta que nenhum livro ducal havia lhe contado. Aprendia o nome das árvores, aprendia a diferença entre o corte que mata o carvalho e o corte que o permite crescer mais forte. Aprendia o que significa trabalhar com as mãos, sem nada entre você e a consequência direta do que faz. Um dia chegou com 2 homens carregando uma placa de bronze. Fixou-a ele mesmo, com martelo e prego, na parede externa da cabana, à altura dos olhos. "Aqui vive um homem que vale mais que qualquer título." Tomás pediu que a retirasse. Aldrich se recusou com um sorriso discreto e irremovível dos que sabem que tem razão. E Tomás, encostado na porta da cabana, olhando para o brasão dos Draven gravado em bronze, acabou sorrindo pela primeira vez desde que tudo aquilo havia começado. Porque algumas vitórias aprendera não cabem em medalhões de ouro. Cabem em portas que se abrem, em regras que mudam, em meninos que crescem aprendendo o nome das árvores, em trabalhadores que batem na porta grande do castelo numa manhã de quarta-feira, chapéu na mão, sem precisar de carta, sem precisar de autorização, sem precisar pedir licença para ser ouvido. Cabem no mundo que fica depois que você vai embora. Os verdadeiros vencedores não são os que chegam ao topo, são os que mudam o que significa estar lá.